Senhor Jesus, Divino Mestre, irmão, amigo incondicional dos nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade, pelo amparo que temos recebido, pela orientação, inspiração que nos busca orientar, auxiliar no nosso dia a dia. Continuamos pedindo esta orientação neste momento, para que possamos realizar o melhor, possamos colaborar contigo para que o mundo seja um pouco melhor a partir dos nossos corações, das nossas obras, que os estudos que aqui vamos trabalhar possam ser úteis aos irmãos desencarnados que já estão escalados para os trabalhos da noite, que eles tenham seus corações abertos, sensibilizados pelos teus ensinamentos, pelos ensinamentos da doutrina espírita, e que nós estejamos emanados no ideal, no teu ideal de amor, de bondade, de fraternidade. Que assim seja. Muito bem, eu vou projetar a tela. Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 10. E vamos então fazer a leitura. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Então nós já temos trabalhado já esse capítulo 16, já chegamos até o versículo 9, então hoje já vamos prosseguir com o versículo 10, na sequência dos anjos, que são movimentos interiores, aos quais correspondem movimentos exteriores, que é o que nós estamos aqui abordando no Apocalipse. Apocalipse como o plano da aferição dos valores que nós viemos desenvolvendo, trabalhando ao longo dos milênios. E hoje nós estamos no momento de um novo dilúvio, um dilúvio ampliado agora para uma efetiva definição de valores segundo as informações que temos recebido. Então esse quinto anjo, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Quando nós estudamos a questão dos números, o número 5 define o homem pronto, a razão aberta para o perfeito entendimento e tomada de posição. Esse é o símbolo do 5. 5 sentidos, cabeça, 2 braços, 2 pernas, simbolizando aí o homem já com a razão preparada para a iluminação no momento atual da Terra definitiva. Aquela iluminação que vai nos graduar
para um estágio mais avançado, porque agora trata-se de uma mudança de ciclo, saída do mundo de expiações e provas para a entrada na regeneração, que já é o mundo ditoso em início, e o mundo ditoso, a partir da regeneração, vai sendo ampliado no orbe, engrandecido. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da bestas. Então, no recolhido nosso irmão Honório Abreu, esses apontamentos que estão aí na tela, que define para nós a chegada ao plano social do que foi sendo elaborado lentamente no íntimo, como podemos constatar pelo que observamos no mundo. Então, nós observamos no mundo o desaguar do que foi elaborado no plano interior, tudo aí exteriorizado na pauta do grau de evolução de cada um de nós. Então, nós temos obras de fundamentação ainda primitiva, obras de fundamentação no plano da expiação e da prova, as obras já da regeneração, chegando no orbe, e para o processo de definição, para a concretização, a definitiva transformação do mundo de regeneração. Por enquanto, ainda não, muito longe, infelizmente, ainda muito longe, pelo que nós vemos no quadro atual dos acontecimentos. E aqui, da nossa parte, não temos nenhuma mensagem pessimista, não, mas é uma constatação. Porque se nós não formos capazes de identificar plenamente os desafios que ainda permanecem, as dificuldades que ainda permanecem, nós podemos nos alienar do contexto e supondo que está tudo certo, que nós então não precisamos fazer nada porque está tudo sob o comando divino. Porque Jesus está no leme. Para nós espíritas, as coisas não funcionam mais dessa forma, não. É preciso uma atuação firme, decisiva, no campo social, embora muitos não gostem desse tipo de abordagem, mesmo no meio espírita. Allan Kardec veio para transformar o meio social e não para desenvolver mais uma religião de cunho místico, que nos mantém no plano da inoperância, da omissão, da adoração improdutiva. Não. Esse movimento já, para nós que estamos aqui no âmbito do Consolador Prometido, esse movimento já ficou para trás. Então, e a besta está presente, então, no campo social pelas filosofia de fundação humana e transitória, que se manifestam como uma reação ao pensamento superior. E esse movimento, inclusive, ocorreu com o próprio Espiritismo, como nós estamos hoje descobrindo aí adulterações que foram feitas na obra da codificação, no livro A Gênese, no livro Céu e Inferno, que é outro assunto que causa espécie em muita gente, mas que nós temos o dever de abordar porque o pensamento de Kardec foi adulterado, foi alterado. Se foi o próprio Kardec que fez aquelas alterações, então houve uma perda. O próprio Kardec, então, se perdeu. Porque desfigurou. A obra foi desfigurada ali, principalmente do livro A Gênese, quando se estuda particularmente o último capítulo. Então nós temos que, nós, como somos já amadurecidos, precisamos encarar esse problema de frente, sem partidarismo, sem apegos a instituições, porque o Espiritismo veio para reformar as instituições, aquelas instituições que não estão mais adequadas
para a promoção do espírito humano, para a promoção da regeneração, conforme aprendemos na questão 914. E a reforma das instituições políticas, econômicas, sociais, religiosas, para que nós tenhamos um mundo feliz, conforme a definição de Santo Agostinho para o mundo do regenerador. O Santo Agostinho define que o regenerador define com todas as letras que é o mundo ditoso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Ele define que o mundo da regeneração é mundo ditoso. Porque o mundo ditoso, propriamente dito, vai definir uma ampliação, um aumento dessas questões que tornam a Terra um plano ditoso. O engrandecimento dos benefícios sociais. Aliás, André Luiz fala disso também no livro dos Mensageiros. É importante nós aí termos em conta tudo isso para que nós identifiquemos aí o que é de fundamentação humana, de característica do dragão, que se reflete, que se expressa pela besta, que são seus instrumentos. Todos aqueles que expressam as filosofias de fundamentação humana, com firme apelo materialista. Firme apelo materialista, porque nós temos muitas filosofias nobres. Estamos trabalhando aquelas de fundamentação materialista, e considera a vida apenas como um fenômeno biológico, que após a morte todos desapareceremos do nada, então se pode fazer de tudo no plano social hoje para que sejamos felizes. Inclusive o suicídio, se considerar que o problema é intransponível, o suicídio então é a melhor forma de vencer esse problema. Então nós temos que lutar, meus amigos, o plano das ideias, da exemplificação contra essas ideias, e não com aquela postura moralista e puritana de perseguição, uma nova cruzada religiosa contra os modernos infiéis. Isso não é da nossa alçada. O trabalho do espírita não é esse. O trabalho do espírita não é esse. Porque Jesus também não atuou dessa forma. Muito bem. Então, essa besta está localizada em todas as iniciativas e áreas que o pensamento exclusivamente materialista, de conotação rasteiro, é a tônica. Porque nós temos aí filosofias materialistas nobres, que buscam o engrandecimento da sociedade, o bem-estar da sociedade. Não estamos nos referindo a essas, não. No campo da ciência, no campo da psicologia, no campo da psiquiatria, e vai por aí. Você até, Luiz, quer trazer algum comentário? Eu concordo com você. Tem muita filosofia materialista que tem esse cunho mesmo. A pessoa, muitos podem, mesmo não acreditando numa vida pós-morte, tem uma conduta, né, digna, né, pensa no outro. O problema que o Kardec combate, né, no materialismo, é essa abertura possível para o nada, né, do esgotamento, né? Você tem porque a única coisa que expande é o amor, né? O resto tudo é limitado. Então, se você é igual na época de Kardec também, que ele coloca o Paulo Figueiredo ele coloca no livro dele, abordando o aspecto da época, que a psicologia, todos tendo uma visão diferente, né, da época. Porém, o limite delas era aquilo ali, porque eles não questionavam a vida após a morte. Então,
o máximo que eles podiam chegar era aquilo, né? Aí vem o espiritismo para trazer o plus, né? O mais alguma coisa. Sim, sem dúvida. Então, É isso mesmo. Mais alguma coisa? não, por enquanto é isso. Então, como exemplo de acontecimento material aí marcante, que simboliza a taça que cai sobre o trono da besta, nós temos, por exemplo, a crise de 29, de 1929. Modernamente, nós também podemos avocar aqui os atentados que derrubaram as Torres Gêmeas, 2001. Me dá só um minutinho, amigo. Espera aí. Vou soltar o gato que queria sair ali. Ai, ai. Então nós temos esses dois movimentos trazendo a baila só como símbolos, para que a gente tenha uma ideia, porque são dois eventos muito simbólicos, expressivos na história recente da humanidade. Então, cria-se todo um mecanismo para que se protejam as conquistas materiais dos mais poderosos, porque a Bolsa de Valores representa o trono dos mais poderosos na Terra, dos que controlam a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Então, movimentos como o da Bolsa de Valores, aí nós vemos mais como sendo um movimento para proteger os grandes investidores do que para trazer um benefício para a sociedade. Não sei se os amigos concordam com isso. Então, nós vemos hoje, inclusive, um sistema de investimentos com base nas ações privilegia os investidores em detrimento da grande massa social. Vocês querem um exemplo? Um exemplo está na constante alinhamento que se tem que fazer do preço dos combustíveis com o dólar. Por quê? Porque senão os investidores têm prejuízo. Os investidores têm prejuízo. Então, prefere-se manter a boa vida dos investidores do que a boa vida do povo, que luta com dificuldade para sobreviver com altos preços. Não é isso? Então, quando nós estudamos o Espiritismo do ponto de vista mais de preocupação com o bem-estar social, o que é um eixo importante do Livro dos Espíritos, e aqui eu já tenho trazido aos amigos com bastante frequência esse eixo, não vou repetir. Nós vemos ali a preocupação dos espíritos com os mais necessitados, com os mais fracos, que são explorados pelos fortes, conforme está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 5, que Kardec fala claramente da exploração do fraco pelo forte. Então, uma bolsa de valores representa o trono, realmente, um trono desse movimento, o trono da besta, materialista. Os elementos aí vão manipulando, inclusive tem manipulações, conforme nós sabemos. É preciso tocar nesse assunto? É preciso tocar nesse assunto. Nosso estudo aqui não é um estudo de cunho alienante, não. Nós aqui estamos estudando o efeito do dragão, da besta na sociedade, em contraposição ao cordeiro e a Deus. O cordeiro como representativo
do amor, da fraternidade, da solidariedade, e a besta como sendo a expressão das ideias do dragão. É o que nós aprendemos com a doutrina espírita: identificação entre o bem e o mal, separação entre o joio e o trigo, para fazermos com que a humanidade avance. Então, porque a contribuição que o Espiritismo vem dar para a sociedade, questão 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Os Espíritos responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, é destruição do materialismo, mas os materialistas clássicos não querem essa destruição. Então, vemos as reações. Todos os campos aí da sociedade, todas as áreas, para a manutenção de um movimento antigo, que já não está mais consentâneo com o progresso da humanidade. A humanidade que está aí buscando o espaço, outros mundos, se libertando do orbe terreno, nós não podemos mais permanecer naqueles redutos de cunho fundamentalista, violentos, limitadores da liberdade humana. Quem estiver usando mal a liberdade humana vai ser naturalmente retirado do orbe pelo movimento de transmigração. Mas o nosso papel aqui não é atacar, não é fazer uma cruzada moralista ou puritana contra A ou B. Nosso trabalho aqui é bem aquele de Jesus: buscar, vivenciar o bem, o amor ao próximo, as virtudes, dando bons exemplos, conclamando os amigos a esperança, o otimismo, a paciência, a fé, a oração, ao estudo da doutrina, para que o nosso propósito seja bem definitivo, seja bem fundamentado. O próprio avanço materialista tecnológico, por exemplo, desenfreado, sem um respaldo moral, não moralista, amigos, um respaldo moral, com base na ética, nos valores humanos, tem feito o homem, por exemplo, desenvolver cada vez mais armas de destruição em massa, e o planeta é um planeta extremamente militarizado, armado, com armas aí capazes de destruir o orbe várias vezes, consecutivamente. E a cada momento que passa, armas mais sofisticadas são desenvolvidas. Estamos numa escalada exponencial de desenvolvimento armamentista, sofisticação das armas. Até onde nós vamos com isso? O que vai acontecer com a Terra? Resta-nos operar no bem e confiar em Jesus, porque passou disso não é da nossa alçada. A nossa alçada é votar, fazer as escolhas, observar a sociedade, mas exemplificar a não violência, a pacificação, mas fora disso, nos engajarmos em movimentos aí de cunho elevado, de cunho nobre, que buscam melhorar as condições do planeta. Aliás, o próprio livro Conduta Espírita nos aconselha, as entrelinhas do livro, nosso trabalho é esse. Inserindo nesse contexto nosso de uma nova praxis na humanidade a existência do espírito, a imortalidade, a reencarnação, consciência da existência de Deus e do governo de Jesus sobre o homem, mas o trabalho aqui no solo
está nas nossas mãos. Está feito aos encarnados, em associação com os desencarnados nobres, que buscam nos instruir. Então vamos lá. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. No plano interior, amigos, é cada um de nós que já abriu a razão para um conhecimento como esse que estamos aqui discutindo e derramar a taça dessa nova filosofia sobre o próprio coração, que é o trono da besta, que tem nos mantido no padrão materialista. Falando numa linguagem bem clara, é o domar as inclinações más e operar a transformação moral. Porque nós estamos lutando aqui contra o egoísmo que trazemos de milênios, que define a presença da besta entronizada no coração, quando buscamos o atendimento pleno, exclusivamente egoístico. Então, esse é o movimento interno. O movimento interno. E aqueles da grande massa que não estão buscando esse trabalho, que estão se deixando levar pelo materialismo, ou que ao longo dos séculos, aí, dos milênios, não se arrependeram, não buscaram a transformação moral, eles estão sendo atingidos duramente hoje pelos movimentos no campo da expiação, como nós estamos percebendo. Povos aí sofrendo, como temos visto. E o seu reino se fez tenebroso, porque esse reino filosófico, essa mentalidade lamentável, se faz tenebrosa porque nós temos uma luz solar mais abrangente que ilumina o plano interior. Então nós vemos com clareza o que precisa ser alterado. Então o reino interior se faz tenebroso, porque nós vamos notar que essas filosofias não atendem mais para um bem-estar integral, a harmonia interior do ser, do espírito encarnado. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Simbolizando aí, aqui nós estamos falando de um aspecto mais abstrato, o símbolo é que a verbalização dos conceitos está adulterada ou comprometida. Morder as línguas de dor, simbolizando que aquela expressão que sai de nós, amigos, ela causa desconforto. Desconforto interno. E no plano externo, nos tornamos instrumentos do escândalo. Esse é o... E essa dor aí como um impacto do atrito de fora para dentro, mas que está ancorado, essa dor está ancorada nos movimentos de dentro para fora, que atraem os de fora para dentro. É uma ancoragem, é um balanceamento perfeito. Certo? Às vezes o elemento, por exemplo, está no mapa dele, lá que ele vai desencarnar pela queda de um avião, digamos assim. Mas o elemento, na sua existência, ele vai se transformando e ele pode... Aquele movimento mais impactante vai ser suspenso, mas ele pode passar por uma turbulência violenta no espaço, por exemplo, espaço aéreo, e ele sente aquele abalo, tipo assim, puxa, o avião vai cair, vou desencarnar.
que nós podemos aí notar que isso acontece com frequência em muitos voos, elementos que não foi esse tipo de acontecimento que ocorreu conosco hoje. Eu conversei com vocês aí um pouco antes, não é nesse nível não, tá? É outro tipo de situação. Mas que pode definir assim, olha, estava marcado para esse avião que cair, mas em função do que você vem operando, foi. Nós conseguimos aqui, os técnicos conseguiram aqui no espaço, em pleno voo, fazer uma gambiarra aqui no motor e tal. Conseguimos contornar. Isso acontece também com um automóvel na estrada. Enfim, simbolizando aí aquela suspensão, um sursi, digamos assim, da pena. Um sursi da pena. Para ver se o elemento se firma naquela trajetória. Podemos passar para o 11º? Quer trazer algum ponto aí, Luiz, sobre esse versículo 10? Não, não. Margarida. Nesse momento, não. O que você falou, só para ver se ficou claro, né? É que o reino ele se torna tenebroso pela ocorrência anterior, né? Do movimento, do 1, do 2, do 3, Sim, né? Então você vê lá, certo. o primeiro anjo vem com a informação, o segundo anjo é o da operação da informação, o terceiro é o da transformação sendo concretizada, o quarto anjo é o da concretude que você. Quando você vai trabalhando a sua transformação moral, você vai lidar com uma concretude que você traz dos milênios, os alicerces, simbolizado pelos 4 animais, é o que está instaurado para a sua evolução, que nós distorcemos ao longo do tempo pelo abuso das paixões, mas aquela concretude está ali. Aquela voz, aquele anjo, por exemplo, que você até perguntou sobre ele, outro anjo do ataque dizia, na verdade é o Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e santos são seus juízos, é o grito interior de conformidade com o processo. O grito interior. Podemos assim trabalhar. O quinto anjo define que nós já estamos aí conscientes da nova proposta filosófica, no caso, o Consolador Prometido, o Espiritismo, estamos conscientizados, adotamos e estamos operando em cima daquelas bases complicadas, segundo a misericórdia, para avançarmos. Então, nós vamos começar a derramar na sociedade, tanto de dentro para fora novos valores, quanto de dentro para fora novos valores, e internamente também operando a renovação. Então, é um movimento todo interior. Aí nós vamos lidar com a dor, vamos lidar com as síndromes, com as emoções decorrentes do que foi sendo vivenciado ao longo para o movimento definidor, aferidor, que é o sexto estágio. Porque nós temos que alcançar o 7. O 7 é a libertação definitiva. O descanso só é no 7º. O descanso só se dá no 7. Porque aqui apesar de estarmos no âmbito do 5, da mentalidade espírita cristã, estamos vislumbrando o passado, nós aqui estamos vislumbrando o nosso passado, nas reuniões mediúnicas, mas agora no sexto estado nós podemos definir que nós vamos voltar para os movimentos antigos. Partir para uma atuação violenta no mundo. Nós não estamos aí vendo clamores para o retrocesso violento a sistemas antigos. Nós podemos nos simpatizar com esse tipo de coisa e voltar
de um saudosismo lá de Roma, quando nós costumávamos impor as nossas diretrizes tiranicamente, com o poder que nós conquistávamos. Não é assim que acontecia? Então, hoje nós estamos de volta e vemos muitos elementos saudosistas desse sistema. E nós estamos observando de fora ou de dentro. O que nós estamos vendo aqui, a espiritualidade tem nos mostrado, por meio da mediunidade, os acontecimentos de dentro, do plano espiritual. Nós temos tido visões lá de Brasília, não temos? Os médiums. Nós temos tido aí, já narrei para vocês, sonhos com elementos importantes aí da política, de uma forma muito clara que não é possível duvidarmos desses sonhos e dizermos que são sonhos fantasiosos, não, porque são encontros bem realistas, tem acontecido conosco. Então é como se nós estivéssemos observando de longe a efervescência dos acontecimentos de provavelmente antigos companheiros de Roma que estão saudosistas dos velhos movimentos. Então nós estamos observando um reino tenebroso. Às vezes nós estamos ansiosos para novamente empunharmos as espadas, mas nós não podemos mais. Nós não temos esses ímpetos ocasionalmente. Eu, pelo menos, tenho. Não sei se com vocês acontece isso ainda. Ainda temos os ímpetos. Mas nós estamos, então, no sexto estágio, para consolidar. Não, isso não serve. Isso não pode ser feito mais. Agora as coisas são outras. Então, nós podemos trabalhar esse plano aí desses anjos que vão se sucedendo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, porque o sexto vem aí. O sexto vem aí, ó, no versículo 12. Ficou claro aí o assunto não é desafiador, amigos. Não é fácil nós trabalharmos o assunto, não. Mesmo a gente tendo essa base extraordinária do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, nós ocasionalmente temos aí desafios que se apresentam no momento. O versículo 11, olha, o versículo 11 é repetitivo, vejam bem, eu não vou só dar uma lida no versículo 11, são aspectos que nós já abordamos anteriormente, ó. Já falamos disso, das chagas, já falamos das chagas, nós já falamos do arrependimento. Então, o versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, são os elementos que estão se candidatando ao exílio. É o banimento, a transmigração. Continuaram na rebeldia, na revolta, no endurecimento, nos movimentos tristes. Nós ainda vamos falar deles mais à frente. Porque vemos aí, ó, o sexto anjo. Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então aí é o movimento antecedendo o sétimo. Esse rio Eufrates é um dos 4 rios. Lembram-se lá do Gênesis 2:10? Saiu o rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia em 4 braços. Aí nós trabalhamos já no estudo de Gênesis o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates.
Não é isso? Se não me falha a memória? Sendo que o Tigre e o Eufrates, eles estão conjugados. Eles nascem lá nas montanhas Taurus, na Turquia, e eles se percorrem ali o Oriente, formaram ali, foram berço de uma civilização aqui, que todos nós já conhecemos de função dos nossos trabalhos mediúnicos, o Babilônia, e desaguam, se reúnem, desaguam no Golfo Pérsico. Então, uma referência clara aos exilados da Terra, ao grupo que veio em exílio, e que definem hoje uma das regiões mais tumultuadas. O Rio Eufrates e o Tigre se convergem e quando desaguam no Golfo Pérsico e definem uma região das mais tumultuadas nos dias atuais. Continuam. Essa região continua tumultuada. Nós vemos lá ainda as complicações ali da Síria, do Iraque, que ainda permanecem. O Irã, a antiga Pérsia. Enfim, então nós estamos aí. É como se esses rios da antiguidade estivessem desaguando hoje, amigos. Simbolicamente falando, desaguando os valores que foram trabalhados ao longo dos milênios, desses 6 últimos milênios, postos aí no tabuleiro da sociedade, para a definitiva aferição. O que é que nós queremos? Queremos, de fato, um mundo da regeneração ou queremos nos manter no plano da expiação e prova? O plano da expiação e prova é o plano dos armamentos, da violência, o capitalismo explorador, o forte sendo explorado pelo fraco. Convido os amigos a estudarem esse assunto, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5, para que não fique aqui quaisquer dúvidas sobre o nosso embasamento ideológico. Alguém pode pensar aí que nós estamos nos baseando aqui em pensamento comunista. Não. Estamos trabalhando um conceito de Kardec que ele expressou no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 do capítulo 9. É isso que nós queremos para o mundo? Permanência desse sistema que tem destruído o meio ambiente, que tem gerado a confusão econômica para mais facilmente subjugar os povos. Conceito, a ideologia romana era baseada no dividir para conquistar. Hoje em dia isso ainda perdura de forma sofisticada. Dividir para conquistar ainda perdura de forma sofisticada pelos os que detêm o poder no mundo. As grandes lideranças mundiais ainda operam segundo essa tônica. E nós vamos vendo que isso vai lentamente deixando o óbvio, mas com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, Emmanuel, inclusive, trabalha esse movimento aqui da migração lá dos arianos, que saíram da Índia. Eles estavam abraçados com os hindus, os arianos, e os arianos, então, que eram os elementos, digamos assim, mais dinâmicos, mais práticos, foram buscar um paraíso perdido, algo inconsciente. Então eles saíram. E Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que eles chegaram ali nas planícies do Irã por volta de 12 mil anos atrás, aproximadamente. E dali eles partiram para a Europa. E foram os arianos que colonizaram a Europa, digamos assim. Os
e formataram aquela civilização europeia? Romanos, gregos, caldeus, assírios, provavelmente são, para ficar usando esses povos, são representativos dos arianos, que foram se encontrar, por exemplo, com os semitas, os hebreus, com os hebreus e os egípcios, para aquela miscigenação positiva, para a refundição de valores. E esses arianos, os exilados arianos, egípcios, hebreus, que se encontraram de forma muito contundente ali no Oriente Médio, principalmente no Oriente Médio, eles eram as lideranças, eles assumiram o controle dos autóctones da Terra, os que vinham evoluindo no planeta Terra. Os faraós, os sacerdotes, os hierofantes egípcios, os imperadores romanos, generais romanos, imperadores gregos, espartanos, os reis espartanos, os grandes generais de Esparta, Grécia, Pérsia, de Roma, grosso modo falando, eram esses espíritos transmigrados, grandes profetas hebreus, também, de acordo? Muito bem. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Estamos falando aí, então, da fonte, que emerge da nossa intimidade. E a sua água secou-se. Então, eu vou ler aí o texto. Como se fossem criadas dificuldades no campo em que o rio opera para surgir um caminho estreito. Para o trânsito da experiência oriental no plano das fundamentações espirituais, a vigorarem no Ocidente para a harmonização do mundo com vistas à regeneração. Aquela miscigenação dos grupos, dos mais, digamos assim, dos mais tecnológicos e pragmáticos, os mais religiosos, mais filosóficos, mais místicos, para estabelecer na Terra um novo quadrado, uma nova base. De acordo? Formar aí o estofo de uma nova sociedade, de uma nova civilização, com os valores transferidos pela transmigração, que é aquele movimento em que o mais adiantado auxilia o menos adiantado por meio do contato social. Os mais adiantados auxiliam os menos adiantados. Os exilados eram mais adiantados. Intelectivamente falando, eles eram mais adiantados. Moralmente, talvez também, porque já conheciam as virtudes, sabiam, davam nome às virtudes, sabiam definir as virtudes, mas embora não quisessem ainda uma expansão nítida dessas virtudes. Mas os que estavam aqui na Terra não conheciam essas coisas. Só sentiam, mas não sabiam definir o que sentiam. As águas estavam ainda misturadas. O plano do intelecto com o emocional, tudo misturado. É o símbolo da água misturada. Que Moisés, por exemplo, veio mais à frente operar a separação. Então Moisés criou aquele caminho seco, que é o plano de consciência nítida. Então a água secou, formando um plano de consciência nítida. Uma linha de pensamento nítido. Do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista, por exemplo, das reencarnações, nós podemos até dizer uma limitação das reencarnações de determinados elementos.
O Honório anotou assim: interrupção de reencarnações para quem ainda está mergulhado nas trevas. Nós não temos sido informados pelos espíritos que determinados elementos ficaram retidos até 2000 anos para reencarnar nos tempos atuais? Nós não temos essas notícias. Inclusive, aquela informação que foi trazida por um determinado médium, falando de Camilo Chaves, que teria sido Nabucodonosor, pediu para ele receber espíritos que não reencarnavam desde os tempos babilônicos, que precisavam reencarnar. Se recordam disso? Então, isso se conjuga com a informação que nós temos, que determinados espíritos aguardam aí de 1000 a 2000 anos, aguardaram e estão reencarnando hoje para aquela aferição definitiva. Então, essa água que seca, podemos trabalhar como sendo aquelas paixões que já não atendem mais, não trazem mais satisfação para o indivíduo. Secou, esgotou, não atende mais. Aí o elemento hoje lida com as complicações, depressões, angústias, síndromes do pânico, e vai por aí. Os distúrbios, variados distúrbios psicológicos, os distúrbios de comportamento que vamos tendo notícia, TDAH, toque, e vai por aí. Definido que tudo que foi elaborado nos milênios não está atendendo mais, é preciso mudar. O desconforto interno proporcionado pela adjutora, que é o sentimento que vai mostrando, ó, isso aqui não está bom, precisa mudar, precisa melhorar. Então, o sentimento é que define que algo está carecendo de renovação. Então, água seca, a dificuldade para reencarnar, que muitos espíritos vão tendo. Então, são alguns aspectos que nós podemos aí atribuir a esse plano da água que seca. Estou vendo que a Margarida aí está querendo falar aí, ó. Quer falar, Margarida? Não, é isso que você está falando aí, né? E essa água secou, né? E para muita gente, né? Como você está falando, né? Nesse momento que nós estamos passando, né? De transição, tem muita água secando, né? Não tem como mais ficar aqui, né? Sim, sem dúvida. Não tem como. O que Então mais é aí? isso que eu estava lembrando. Eu estava lembrando, né? Sim, Diante da dificuldade, em vez das pessoas procurarem, né? sim, Buscar da água viva Jesus, né? sim. Que mata nossa sede, não. Eles estão buscando em outras fontes, e essas fontes não mata a sede. Não, Ela só dá às vezes nem amenizada, sensação, né? exato. Trabalhando a sensação de que matou a sede, mas logo em seguida a gente quer mais. Por quê? Nós temos que trabalhar esse instinto nosso, né? Sim, Era isso que eu lembrei. sem dúvida, é isso mesmo. Então, ó, e o sexto ano derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, são esses elementos, os transmigrados, aqueles transmigrados que foram as lideranças daquele tempo antigo, que são os que trabalham hoje nas frentes da espiritualização da humanidade. Então, nós podemos aí entender que esses grandes
os grandes espíritas, as grandes lideranças espíritas, são esses elementos aí, esses transmigrados que hoje foram expoentes em Roma, em Atenas, na Pérsia, no Egito, e talvez até repetitivamente, né? Porque quando nós falamos de Egito, Esparta, Atenas, Pérsia, Roma, nós estamos falando de reinos que foram se sucedendo. Babilônia. E os elementos provavelmente os mesmos, as lideranças indo e voltando. Indo e voltando. Continuando a complicação, certo? Aumentando o egoísmo, a prepotência, a vaidade. E hoje elas geraram a Inquisição. Temos notícia disso, não temos? Elas geraram as cruzadas e estão hoje no movimento, provavelmente, um bom número, no movimento espírita, Emmanuel. Emmanuel mesmo confessa isso. Não confessa? Nos seus romances extraordinários. Então, e hoje nós estamos lidando, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O Honório escreveu o seguinte no seu estudo do Apocalipse de 5 de março de 2005, no capítulo 234, na página 11. Porque se você pensar bem, esses reinos todos que vão vir do Oriente são as mais diversas expressões. É como se nós estivéssemos no instante de fazer contato com todas as nossas experiências, com tudo aquilo que já vivemos. Vejam que coisa interessante, amigos. Ele disse isso em 2005. Pergunto para vocês, não é o que está acontecendo conosco desde 2018, na reunião mediúnica? Não é? Fazendo contato com todas as nossas experiências, tudo aquilo que já vivemos, de poder, de glória, de prestígio, de prazer. Vejam bem o que ele escreveu em 2005, que nós estamos constatando nos nossos trabalhos atuais, desde 2018. Então fiquemos assim, nós vamos voltar a esse final do versículo. Nosso tempo está acabando. Nós vamos voltar a esse final do versículo na semana seguinte. Você quer falar alguma coisa aí, Luiz? Não. Palavras finais aí? Não, no momento não. Margarida? Estou anotando aqui. Muito bem, então que Jesus nos ilumine. Semana que vem nós retomamos o apontamento do versículo 12. Vamos trabalhar um pouco mais para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Acho que os empresários vão deixar. Falou. Deixa eu tomar um banho rapidão. Que barulho é esse, Luiz? Deve ser. Elaine raspando panela. Fala com a Elaine aí, fala com a Elaine aí, que ela foi obsessora no final do programa aqui, do expediente, que pareceu. Ela foi obsessora. Ô, Júnior! Mas, na verdade, não foi ela, não. Foi um tal de Luiz que não forçou a tempo. Pois é, com certeza. Daqui a pouco eu volto. Eu também vou estudar, mas deixa eu te perguntar uma coisa. É porque eu estava aqui, me veio, porque assim, eu não sei se tem a ver, porque eu assim, muita coisa que eu estudei, eu já esqueci, 90%. Não tem a ver, ué. Não, mas eu pensei, não sei por que veio Rômulo e Remo. Porque Rômulo e Remo simboliza a fundação de Roma. Vem aqui a palavra, Rômulo e Remo. Aí eu vi, realmente. Né? São dois elementos que tudo indica que existiram, Rômulo e Remo,
mas eles foram mitificados. Criou-se toda Isso, uma história, certo? Mas são os fundadores de Roma. Eu não sei por que veio. Eu falei assim, não vou falar nada não, porque... Olha, minha amiga, você que é médium aí, você tem que sondar aí a fonte. O que ela quis dizer, o que ela quis dizer com isso? Porque a coisa mais engraçada foi quando você falou de 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Aí veio Rômulo e Remo. São duas torres que fundaram Roma. Por quê? Não sei. Isso aí é enigma. Vamos ver se na reunião acontece alguma coisa. Acontecer, eu te falo. Tá, não, Tivemos beleza. aqui um esclarecimento, eu te falo. Tá bom. Porque eu achei muito interessante. Você falou as Torres Gêmeas, tal. Aí veio na minha cabeça, Rômulo e Remo. Aí eu, assim, Rômulo e Remo. Aí minha sobrinha estava aqui, a Júlia, né? Aí eu dei uma olhada. Aí ela falou a questão, né, de Roma, né? Um até desencarnou 11 de não sei o quanto. Aí eu não sei por que veio. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos Porque... ligar. Se tem data de desencarnação aqui. Só sei que tem alguma coisa de 21 de abril. Não, 21 de abril, fundação de Roma. De Roma, 21 isso. de abril de 753 a.C. Isso. E depois tem um deles desencarnou 11 de alguma coisa. Ai. Ó, aqui não tem data da morte de Rômulo, não. Não consta não, tá? Tá. Quem te falou aí podia pesquisar e mandar a fonte para nós aí. Tá. Não, beleza. Tá bom, então. Falou? Deixa eu me preparar para outra também. Beleza. Fique com Deus, Júlio. Abraço. Até sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até quinta, né? A reunião você vai participar, não vai? Não, aqui, ó. Está dito aqui que Rômulo morreu entre 5 e 7 de julho de 717, tá? O Rômulo. Agora deixa eu ver o Remo. Remo. Aqui, ó. Remo. Você vai participar de quinta-feira? Eu vou combinar com o Rogério amanhã. Isso. Quer ver onde que eu vi? Rômulo matou Remo. Rômulo matou Remo. O que houve com Rômulo e Remo? Tá, se tiver alguma coisa aí, você me fala. Ó, por que Rômulo matou Remo? Eu não tenho a data aqui, não. Aqui, ó. Rômulo reinou sobre Roma por 38 anos, tendo sido o rapto das Sabinas um dos fatos mais importantes de seu reinado. Exato. Rômulo faleceu em 11 de julho de 716 a.C. Mas tem controvérsia, né? Porque tem controvérsia. Agora não sei, né? Porque fala sobre Deus Marte e tal. Eu achei a data de 5 a 7 de julho. É melhor. Não tem como saber com certeza, não, viu? Uhum. Tá certo. Certo. Falou, filho. Pode ser que o número 11 seja indicativo que tenha sido dia 11 mesmo.
É, Por causa se- das torres gêmeas. menino, não, mas eu nem sei, eu nem sabia disso. E é, aí se tiver alguma coisa, me fala. Beleza, te falo sim. Falou então. Com Deus. Tchau. Tchau. O Bel foi lá, fez xixi, espalhou areia para todo lado. Espalhou areia para todo lado. Catei. Daqui a pouco vai ir lá fazer cocô. Alguma coisa.
Como choveu na rua, tem que esperar. Tem umas 100 que não chove. Aí falou,
Vai passar o praia no chão. Vou falar que esse dia, pode ficar tudo aí. Todos os dias.
Só trabalhar isso. Vou entrar lá e fechar, vamos?